Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o médico Esper Calaz, um dos maiores especialistas do Brasil em infectologia. Ele que é professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Obviamente, nós vamos conversar hoje sobre o novo coronavírus e a etapa da epidemia que nós estamos aqui no Brasil. Bem-vindo, professor Esper Calaz, ao Ponto a Ponto. Agradecemos aqui a sua presença. Mônica e Lavareda, muito prazer estar com vocês hoje e para falar sobre esse tema que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, desde fevereiro. Professor, antes da gente começar as perguntas, a conversar, vamos assistir algumas telas trazidas pelo professor Antônio Lavareda aqui para o programa. A pesquisa fez a seguinte pergunta: quando a vacina sair para a Covid-19, você pretende se vacinar? No Brasil, 89% disseram que sim, 9% disseram que não, 3% não sabem. Quando a mesma pergunta foi feita aos moradores dos Estados Unidos, 60% disseram que sim, 35% disseram que não, 5% não sabem. Já na França, 57% disseram que pretendem se vacinar, 32% disseram que não, 12% disseram que não sabem. Professor, nós vimos aí a questão das vacinas, mas antes da gente começar a falar de vacinas, eu quero fazer uma pergunta mais aflitiva para o senhor. Nós estamos nessa epidemia há meses e meses aqui no Brasil e, pelo que parece, ela está sendo diferente aqui no país, pelas medidas até que nós tomamos aqui, do que em outros locais, né? Como Nova York, como Milão, na Itália. Então, a pergunta é a seguinte, professor: quando é que isso termina? E por que aqui, aparentemente, está sendo mais longa a permanência ou a circulação intensa do vírus? Eu acho que a gente deveria comparar o Brasil com a Europa como um todo, ou com os Estados Unidos, que eles viveram, do que propriamente com cada país da Europa, por exemplo. Porque as nossas dimensões são grandes, nós temos centros urbanos muito distantes uns dos outros, e cada local nós vamos ter uma onda pandêmica que vai ter as suas peculiaridades. Então, quando a gente olha para o país e vê que nós estamos há meses enfrentando essa pandemia, com um número grande de pessoas sendo notificadas todos os dias, um número grande de mortos, que tem uma média móvel, nós estamos aqui no dia 18 de agosto, falando de algo que está se aproximando de 1.000 mortos por dia, que é uma tragédia para o país. Como a epidemia se comporta em cada região tem características muito diferentes. Então, olhe para a Europa. Nós tivemos a introdução do vírus, muito provavelmente, pela região da Itália, né, da Lombardia, que sofreu muito com a pandemia logo no começo. Aliás, é curioso como que as notícias de lá demoraram para chegar aqui. Já estava acontecendo uma tragédia em hospitais de Milão e pouco se sabia ainda por aqui, era tudo muito contato pessoa a pessoa, eram informações que vinham muito desencontradas. Mas a Itália sofreu uma pandemia, uma onda pandêmica que durou aproximadamente 3 meses e meio. Foi parecido com o que aconteceu na região onde foi detectado o vírus na China, em Wuhan primeiro, depois a França, a Itália, a França, a Inglaterra, cada um desses locais teve uma onda pandêmica de mais ou menos 3 meses e meio, 4 meses no máximo, até ter um arrefecimento muito grande. Quando a gente olha aqui para as Américas, a gente percebe que alguns locais tiveram um comportamento assim. Por exemplo, Nova York foi assim. Teve uma entrada do vírus, uma grande onda pandêmica, e agora tem poucos casos na região. Agora, quando você olha para o resto dos Estados Unidos, tem cidades que estão enfrentando onda pandêmica agora. Então, aí essa avaliação do país como um todo acaba sendo diluída ao longo do tempo, porque tem contribuições de diferentes regiões do país. E o Brasil não é diferente. Então, se você olhar, por exemplo, o que aconteceu em Manaus, em Belém, mesmo em Fortaleza, onda pandêmica que durou aproximadamente 3 meses, 4 meses, atinge o pico, depois cai, diminui, o número de casos é menor. Não é que ela vai embora, mas é bem menor. Mas São Agora, a Paulo, por única exemplo, está exceção durando muito mais. Sim, e a desculpe. exceção a essa regra é a região metropolitana de São Paulo. E que, se a gente olhar o que aconteceu aqui, é uma coisa completamente diferente do que a gente viu na maioria dos lugares. Nós tivemos casos aumentando aqui em março, quando o primeiro caso foi dia 26 de fevereiro,
confirmado por teste de PCR, né? De uma pessoa que tinha vindo da Lombardia. Mas estudos feitos, inclusive, na Universidade de São Paulo, mostraram que teve várias introduções do vírus, mais de 100 talvez, de pessoas que vinham da Europa, vinham dos Estados Unidos e talvez até de outras regiões de outros países. E essas introduções acabaram que fizeram com que São Paulo fosse o ponto de disseminação do vírus. Começou a subir em março e nós estamos agora no meio para o fim de agosto e ainda estamos com casos, né? Então nós temos uma onda muito prolongada aqui na região metropolitana de São Paulo. Qual é a explicação para isso, Mônica? Eu acho que a primeira delas é que São Paulo é uma região metropolitana muito vasta. A segunda delas recebe pessoas do país inteiro o tempo todo. Isso é uma coisa muito importante, porque significa que aonde estiver circulando o vírus no país, vai vir alguém aqui para a nossa região e trazendo o vírus, eventualmente. A outra coisa é que São Paulo fechou muito cedo. Então, eu ouvi vocês dizendo aqui, antes da gente começar a nossa conversa, e tem gente que começou no fim de março, já está em quarentena, etc. Aqui fechou no começo de março. E foi uma quarentena no começo bastante estrita, muita gente com muito medo, e a mobilidade na cidade caiu por medidas diferentes, entre 55% e 75%. Mas o que aconteceu é que isso achatou a curva. Não sei se vocês se lembram lá para o começo, a gente falava muito nisso. O que a gente tem que fazer para enfrentar o vírus? Achatar a curva. Então, achatar a curva, o que é? Você vai ter menos casos no pico. Por quê? Porque senão o seu sistema de saúde não aguenta. Mas quando você achata a curva, você distribui ela ao longo do tempo. E isso é claramente o que aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo. Qual é a vantagem de ter feito isso? É que o nosso sistema de saúde na região metropolitana não entrou em colapso. Como entrou, por exemplo, Nova York, como entrou Milão, e como entrou Manaus, Belém. Aqui não, aqui o sistema conseguiu segurar por várias razões, a gente pode discutir isso um pouco mais, mas isso fez com que provavelmente muitas vidas fossem poupadas, porque conseguiu se adaptar e absorver dentro do sistema de saúde os pacientes que mais precisavam. Doutor Esper, nós vimos essas telas aí com percentuais bem diferentes de disposição a tomar vacina no Brasil e os dados de Estados Unidos e França, 60% no primeiro caso, 57% no segundo, praticamente iguais, bem parecidos na margem de erro. Com a sua experiência em epidemiologia e uma visão internacional, como é que o senhor explica essa discrepância nesses números, digamos, os números do Brasil e os números dos Estados Unidos e Europa, com relação à disposição à vacina? Eu acho que isso reflete um investimento que o Brasil fez nos programas de vacina ao longo de décadas. Até a ideia das campanhas em massa de grandes vacinações pelo país é algo que foi em grande parte gestada no Brasil. Qual que é a situação ideal vamos esquecer um pouco a Covid-19 e falar de vacinas em geral. Nós temos, entre todas as intervenções em saúde, ou todas as intervenções civilizatórias que prolongaram a vida do ser humano, a vacina está listada provavelmente no topo. E por quê? Nós conseguimos diminuir o número de doenças infantis que levam à morte, e que a gente não se lembra dessas histórias, mas nós aqui que ainda experimentamos as doenças infantis quando não se tinha vacinas, sabíamos muito bem disso. Nós conseguimos evitar essas doenças de uma forma extraordinária com as vacinas. Então a gente pulou de uma expectativa de vida no Brasil de 30 anos em 1900 para agora mais de 76 anos em média. Ou seja, nós temos um ganho muito grande do que as várias intervenções promoveram: saneamento básico, infraestrutura, tecnologia, mas vacinas figuram entre elas uma das mais importantes. E o Brasil, desde o começo da disponibilização das vacinas, tem tido um papel extraordinário. A história começa desde a Guerra das Vacinas no Rio de Janeiro, quando Carlos Chagas tentou impor a vacinação da varíola. Tem várias histórias sobre isso muito interessantes. Depois, a vacina da febre amarela foi descoberta
com um estudo feito no Brasil. Não foi nem bem um estudo, mas foi uma intervenção na região do Rio de Janeiro, região portuária que tinha uma quantidade grande de casos de febre amarela ainda nos anos 40, que foi o que demonstrou que a vacina da febre amarela era eficaz. E isso fez com que a gente conseguisse controlar a doença no nosso país, para impedir que ela ainda circulasse se fosse transmitida na população urbana. Depois disso, foi criado o Programa Nacional de Imunizações pelo Ministério da Saúde, que implementou vacinações pelo país de uma forma ampla. E isso passou por... A vacinação no país sempre foi uma política de Estado. Começou na época que ainda se tinha o regime militar, depois entrou nas diferentes linhas de governo e foi uma área sempre muito protegida dentro das políticas públicas no país. E a gente tem que achar que isso, eu pelo menos considero isso uma das grandes joias do país. E isso fez com que a gente adotasse várias medidas de vacinações que foram inovadoras e fez com que a população reconhecesse o papel importante das vacinas. Então, quando a gente olha para esses números e compara a percepção de uma vacina que pode vir e diminuir a transmissão do novo coronavírus com o que acontece nos Estados Unidos e Europa, onde essas políticas passaram por bastantes tropeços, e a gente pode comentar depois um pouco mais sobre isso, nós ainda temos aqui uma percepção da importância das vacinas muito mais positiva. Aí você fala assim, tem um grupo de pessoas que é anti-vacina que circula por aí? Sempre existiu. Desde a época da vacina contra a varíola, quando ela começou a ser descoberta no século XIX. Quer dizer, a gente sempre viveu com esses fantasmas das pessoas duvidando da eficácia de vacinas. Agora, aqui a gente nunca deu muito ouvido para isso. Eu acho que isso é um papel que a gente tem que continuar fazendo. Deixar esse pessoal de lado, porque colocar eles no mesmo nível de discussão com as pessoas que defendem a vacina é apoderar essas pessoas de que elas têm lugar dentro da mídia, lugar dentro do debate público. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que colocou a intervenção de vacina sob cheque. E isso foi um erro que eles cometeram por lá, que a gente não pode cometer aqui. Agora, nós precisamos respeitar os ritos do desenvolvimento das vacinas contra coronavírus para colocá-las dentro do arsenal de enfrentamento da pandemia. Agora, doutor, antes de avançar na questão da vacina, eu tenho umas perguntas depois. Um dado aí importante, qual é a sua estimativa com relação ao número de casos no Brasil hoje? Vários inquéritos epidemiológicos têm apontado a possibilidade de subnotificação de 5 a 7 vezes, ou seja, existiria alguma coisa existiria entre 16 milhões e 25 milhões de pessoas infectadas no Brasil. Nós estamos falando entre 8% e 12% da população. Isso talvez, inclusive, produzisse alguma coisa daquilo que se chama imunidade de rebanho, etc. Qual é a estimativa do senhor do número de casos, da faixa do número de casos no Brasil hoje? Toda doença, Antônio, tem subnotificação. Em qualquer lugar do mundo. Porque a capacidade que o sistema tem de vigiar a ocorrência desses casos e detectá-los é limitada. A segunda coisa é que as nossas tecnologias para fazer diagnóstico também têm suas limitações. Então você sempre vai ter um problema de identificação. A notificação, no caso do coronavírus, começou só com a realização da PCR, que era aquele teste do cotonete no nariz, que no começo, quando chegou aqui, não tinha insumos suficientes, o investimento chegou tarde na realização dos testes, nós tivemos ele de forma desigual disponíveis ao longo do país, as regiões reagiram de formas diferentes, e é claro que a gente tem subnotificação. Agora, soma-se a isso a dificuldade de você fazer o teste no momento, em todas as pessoas que têm sintomas, e uma grande parte delas tem sintomas muito discretos, e uma percentagem que a gente ainda não conhece exatamente qual é, que sequer tem sintomas. E como é que você vai pegar essas pessoas com todas elas com teste? É praticamente impossível. Aí surgiu o teste sorológico, que é aquele ou teste rápido ou teste feito em laboratório. Esses são piores ainda. E a gente percebeu que algumas pessoas até que tiveram teste positivo pelo exame do cotonete, da PCR, não têm anticorpos detectáveis por esses testes de primeira geração
que eu acho que ainda são ruins, disponíveis. Mas várias projeções apontam para 5% da população que já tem anticorpos presentes, 10%, 20%. Quando você joga isso em números, dão esses números que você mencionou, várias vezes maior do que o número de casos notificados. Isso posto, a gente ainda não tem ideia de qual que é o denominador de pessoas que se infectaram, para a gente começar a fazer aqueles tais cálculos de imunidade populacional, ou que do inglês se traduziu em imunidade de rebanho. Eu acho que algumas regiões não têm dúvida que tem uma pressão de imunidade de rebanho para a redução da pandemia. Exemplo é Manaus. Eles tiveram uma redução muito grande. Vai dizer que lá não teve um número grande de pessoas que se infectou para a epidemia retrair? Claro que teve. Qual que é essa percentagem? Nós não sabemos ainda. Em outros lugares, isso ainda não aconteceu. Por exemplo, São Paulo ainda a gente experimenta um número de casos todos os dias relativamente significativo. E eu acho que a gente ainda não tem esse cálculo bem estabelecido, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Agora, professor, voltando um pouquinho à questão das vacinas. Que vacina que vai funcionar? Quando que vai funcionar? Nós estávamos conversando ontem e o senhor colocou várias questões que a gente tem que ter claras e que eu queria que o senhor expusesse aqui, quer dizer, da dificuldade, né, e do tempo necessário para que realmente a vacina chegue aqui no nosso braço. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, se é possível a aplicação delas em caráter excepcional, como se tem dito, e mesmo em caráter excepcional, qual é o tempo necessário e quais são as dificuldades que a gente pode ter em relação à aplicação da vacina? A gente precisa levar em consideração que trata-se de um vírus relativamente estável, sabe, Mônica? E isso é muito importante. É diferente de vírus que são que vão se modificando muito. Eu vou dar 3 exemplos. Um de um estável, um de modifica mais ou menos e um de modifica muito para fazer a comparação. Vírus estável, vírus do sarampo. Nós temos vacina? Temos. Faz muitas décadas que nós temos a vacina que conseguiu controlar a epidemia a transmissão do sarampo num número enorme de países. Vamos botar isso aqui do lado, já que eu volto nela. Segundo, um que modifica um tanto razoável, vírus da gripe. Difícil. Ele modifica tanto de ano para ano que todo ano a Organização Mundial da Saúde tem que sugerir uma nova composição de vacina. A gente conseguiu controlar a gripe de forma satisfatória? Não. A vacina tem uma eficácia que a gente considera ótima? Não. Ela protege ao redor de 50%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo da estação, dependendo justamente da variabilidade do vírus da gripe. Mas nós temos uma vacina. Um vírus que modifica muito HIV, vírus da AIDS. Até hoje, eu trabalho nisso faz mais de 30 anos, a gente está lutando para ter uma vacina contra o HIV e não conseguimos, não é? Agora, vírus muito estáveis, como por exemplo o vírus do sarampo e o coronavírus SARS-CoV-2 é um deles, não deve ser de a gente tomar vacina. Mas por que eu mencionei o sarampo? Porque nós temos vacina, ela funciona muito bem, faz parte do calendário e nós temos sarampo até hoje. Em outras palavras, nós temos que olhar por todo o processo, desde a descoberta da vacina, a produção, a implementação de seu uso, as políticas de distribuição, disponibilidade e número de doses, o tempo que vai levar para vacinar as pessoas que precisam, quanto tempo vai ser preciso para a gente induzir uma imunidade de rebanho artificial pela vacina, e depois a adesão à vacinação, dependendo de qual for a recomendação para cada vacina. Ou seja, nós temos um longo caminho. E isso tudo porque nós discutimos ontem que nós temos que continuar investindo nas outras formas de contenção da pandemia. Do contrário, por quê? Porque nós não podemos ficar esperando esse tempo todo botando todas as fichas na vacina. E ao mesmo tempo, não é? O senhor diz, a gente conversou também sobre a questão da exaustão, né? Quer dizer, eu perguntei, e aí eu acho que o senhor não chegou a responder, e eu acho que talvez o senhor não tenha a resposta. Quando que, de fato, vamos pegar São Paulo, vai abaixar o número de casos de forma significativa, né? Porque abaixando São Paulo, você acaba abaixando o índice do Brasil inteiro. Quando isso pode acontecer
E como é que as pessoas vão suportar isso? Na verdade, o isolamento já caiu drasticamente, e o senhor até deu exemplos de outros, da questão de usar camisinha ou de não fumar, porque isso dá câncer. Quer dizer, como é que é esse processo de exaustão? Que estudos a gente tem? E se a gente já está nesse momento de exaustão aqui no Brasil? Eu acho que é difícil da gente prever exatamente quanto tempo vai durar a pandemia aqui em São Paulo. Cada um deu uma previsão, nós erramos muito durante esse caminho das previsões, e isso acabou transformando o debate em ser um debate, às vezes, muito feroz, dependendo das linhas de pensamento, ou até mesmo pela contaminação política em torno das questões relacionadas à pandemia. Mas a gente está vendo aqui na região metropolitana uma diminuição do número de casos de coronavírus. Isso é muito refletida na necessidade de leitos para pacientes com doença respiratória, para pacientes que precisam de UTI, que é o grande gargalo. A gente precisa dar leitos de UTI suficientes para todos aqueles que precisam, justamente aqueles que desenvolvem a doença mais grave. Muito bem. Agora, todo mundo tem uma percepção do risco que é se expor ao coronavírus. E há vários... tem uma área inteira na psicologia do comportamento que analisa risco. Como que você percebe o risco no seu entorno. E para o coronavírus vai ter essa discussão nessa mesma linha. Vou dar um exemplo que é o mais clássico de todos, que é o risco de acidentes automobilísticos, né? A gente sabe que quando você pega um carro, você tem um risco de ter um acidente. Como é que você mitiga o risco? Primeiro, tendo estradas de melhor qualidade. Segundo, as pessoas dirigindo dentro dos limites de velocidade, mantendo seu carro bem equipado com todos os instrumentos de segurança. Depois teve a adoção do cinto de segurança, depois veio o airbag, etc. Mas mesmo assim tem gente que dirige loucamente com 140 km por hora, cortando pela direita, etc. Então há sempre um nível de discussão de como você faz as pessoas perceberem que o risco ele existe, mensurar esse risco e tomar as medidas de proteção. Vamos pensar isso para o coronavírus. Qual que é o primeiro nível? É o que vem do macro, é o que as autoridades de saúde recomendam, o que a grande mídia propaga, o que as grandes personalidades e os influenciadores de opinião falam durante os seus discursos, durante os seus comentários a respeito. O segundo é o que a gente discute com as pessoas ao nosso entorno. Então, você conversa com seu vizinho, com seu parente ou o seu amigo, e o que eles estão fazendo tem uma interferência na nossa percepção. E o terceiro é a percepção individual, é o que a pessoa vai decidir para si própria. Aí vem aquele componente da capacidade que cada um tem de buscar as informações de melhor qualidade, de interpretá-las, e também aquele às vezes, excesso de otimismo, que é muito comum em adolescentes, né? Não, isso nunca vai acontecer comigo e vou continuar fazendo as minhas coisas do jeito que eu quero, que eles chamam de viés de otimismo, né? As pessoas querem dizer tudo... Mas definitivamente o momento que você toma a sua decisão. Então, a gente tem que verificar que as pessoas sofrem influência por todos esses níveis, e, na minha opinião, o nível macro, que é a influência que vem de fora, as normas, as leis, os exemplos que governantes, políticos, autoridades, grande mídia e personalidades que interferem na opinião da gente é o mais importante, não é? E, baseado nisso, a gente acaba tomando a decisão. Vou ficar em quarentena, vou usar máscara, vou manter distanciamento social, vou usar álcool gel. Agora, é claro que isso também sofre uma interferência com o tempo. Porque você consegue, quando você vê isso pela primeira vez, você corre para dentro da sua casa. Passa um mês, você já começa a acabar os capítulos lá da série que você está vendo na televisão, e começa a ficar aborrecido. O livro já começa a ficar chato. E aí você começa a ter problemas de cansaço psicológico, mas não só isso. Também a pressão econômica que exerce a sua redução de ganho.
E isso vai ter impacto diferente em cada pessoa, tem que ser levado em conta. Esse período de 5 meses aqui em São Paulo, onde a gente tem essas restrições todas para as atividades, vão levando a uma fadiga, um cansaço a adoção dessas medidas, e tem que ser ponderadas e levadas em consideração de que forma a gente pode reduzir o impacto desse cansaço para interferir menos nessa tomada de decisão e também trabalhar em todas as outras medidas já consagradas para conseguir fazer com que as pessoas entendam a necessidade de aderir a essas medidas de proteção. Doutor Esper, voltando ao tema da vacina, na verdade o mundo assiste um esforço sem precedentes para a produção, para a descoberta e produção das vacinas, né? A consultora McKinsey estima em 6,7 bilhões de dólares o volume de dinheiro investido nisso. Provavelmente vai ser a vacina descoberta em tempo mais rápido. A anterior, me parece que foi do sarampo ou cachumba, foram 4 anos despendidos para essa descoberta. Ainda assim, há um risco, e eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é o tamanho desse risco, na sua avaliação, de nós virmos a ter uma vacina de, digamos, pequeno impacto. O que seria uma vacina de pequeno impacto? Uma vacina com baixa proteção, menos de 50% das pessoas protegidas, com duração limitada, ou seja, menos de 1 ano de duração da imunização, e com administração complexa, ou seja, digamos, administração de mais de uma dose, etc. Qual é a possibilidade de nós termos esse cenário, digamos, negativo ou pessimista aí no horizonte? A primeiro comentário é sobre o volume de dinheiro investido em vacinas. Eu acho que deve ser muito mais que 6,5 bilhões, viu, Antônio? Porque o número de estudos que estão sendo feitos e o volume de recursos que só o governo americano colocou é muito maior que isso. Aí você pode argumentar assim, vale a pena investir tanto dinheiro numa iniciativa como essa? Isso é uma filigrana perto do tanto de dinheiro que a economia perdeu. Eu sou da opinião que o dinheiro em ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação é o mais bem investido que se pode ter. E qualquer país que quiser galgar degraus no desenvolvimento e se transformar numa sociedade melhor, tem que investir mais nessa área. Todo país que retrai o seu investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, vai dar passos atrás. Ele vai se transformar numa sociedade pior a longo prazo. E isso tem que ser uma visão de Estado. Eu insisto muito nisso, sempre que eu tenho oportunidade. E o exemplo da vacina é esse. Nós temos 165 produtos em desenvolvimento no portfólio da Organização Mundial de Saúde, que nem tem a tal da vacina russa listada, ou seja, esse número deve ser ainda maior. Quantos produtos brasileiros estão lá? 1. Quer dizer, é aceitável isso para um país do tamanho do Brasil? Não. Nós temos aqui no país 2 dos maiores produtores de vacina do mundo, que é o Butantan, o Instituto Butantan, e a Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. É suficiente? Nós não deveríamos ter muito mais? Claro. Agora tem a Tecpar lá no Paraná, que está começando com as suas atividades. Mas nós teríamos que ter várias aqui. Nós teríamos que ter empresa privada, nós teríamos que ter empresas de biotecnologia trabalhando na área de desenvolvimento e inovação em saúde. Mas nós não temos. E isso é um erro que nós temos na nossa política pública e na nossa política na atividade privada, que de alguma forma tem que ser corrigido se a gente quiser se preparar para uma próxima pandemia. Porque senão não vamos estar preparados. Nós vamos viver sempre esse problema. Nós temos que encontrar outras soluções. Agora, a hora que você olha o desenvolvimento de vacinas de uma forma geral, tem 2 princípios que você não pode abrir mão. 2 princípios. O primeiro deles é a segurança. Nós temos que fazer uma vacina segura. Não pode se abrir mão disso, porque basta que uma vacina não respeite os critérios de segurança para todo o campo de vacina cair em descrédito. Então nós temos que... E também que isso é uma premissa humanitária. Você tem que fazer uma vacina segura. E o segundo é o rigor científico dos projetos. Nós temos que respeitá-los o máximo. Essas 2 coisas sendo observadas, todo o resto nós podemos apressar. Nós podemos apressar
a produção, nós podemos apressar o investimento, nós podemos apressar os prazos que se leva para analisar esses projetos, nós podemos apressar o número de pessoas que vão participar dos projetos de pesquisa. Claro, nós podemos fazer tudo isso. E nós estamos dando, a humanidade está dando exemplo de que é possível. Nós estávamos trabalhando com prazos muito prolongados para desenvolvimento de vacinas. Não precisa disso tudo. Média de 7 anos, não precisa disso tudo. Aqui nós estamos falando em 6 meses, com vacinas que já estão em fase 3 de pesquisa clínica. Agora, por que que a segunda premissa, que é o rigor científico, é tão importante? Justamente por tudo isso que você mencionou e essas possibilidades. Primeira coisa, a Organização Mundial da Saúde, e diga-se de passagem, não é um órgão executivo, ele é só um órgão político, é um órgão que norteia e sugere sugestões, condutas para os países, tem dito que é preferível que uma vacina só seja considerada para uso contra o coronavírus com uma eficácia acima de 50%. Segundo, quanto maior essa eficácia, é claro que vai ser melhor. E é possível que a gente tenha uma vacina tão boa quanto a vacina do sarampo, que é mais de 90% de proteção? Eu acho que é possível. Mas a gente tem que observar essa segunda premissa, ou seja, o rito científico de observação dos resultados para a chegada dessa conclusão. Terceiro, nós vamos encontrar uma vacina que seja fácil de ser utilizada? A resposta, eu acho que é sim. Quantas doses? Não sabemos. A eficácia vai ser a mesma para pessoas de 75 anos comparada com 25 anos? Não sabemos. Mas é claro que com tantos produtos chegando na fase final de desenvolvimento, é possível que a gente tenha produtos de ótima qualidade para tentar enfrentar a pandemia de coronavírus. Doutora Esper, infelizmente nós vamos ter que convidar o senhor de novo para voltar aqui. Infelizmente, chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui e convidá-lo para voltar mais vezes para dar essa aula aqui para a gente. Muito obrigada, doutora Esper. Sempre um prazer, Mônica, Antônio, discutir esse assunto tão importante. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.